Milionário fica impactado ao ver mendigo negro orando pela filha em coma no hospital. Roberto saía do hospital como um homem derrotado. A chuva caía incessante, lavando as ruas da cidade, mas não conseguia limpar a dor que o consumia. Há mais de 2 anos, sua filha Clara estava em coma, e aquela luta constante contra a realidade se tornava cada vez mais insuportável. Em meio ao seu desespero, algo inusitado chamou sua atenção. Na calçada em frente ao hospital, um menino de rua, um garoto negro, estava de joelhos, encostado na parede fria. Com as mãos unidas em oração, ele falava baixinho, a voz tremendo sob o barulho da chuva. Quando Roberto se aproximou, seus olhos se cruzaram. A sinceridade da devoção do garoto fez seu coração apertar. "Por favor, Deus, ajuda a Clara a voltar", repetia o menino, lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Aqueles lamentos sinceros cutucaram a amargura que habitava Roberto. O cético empresário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, viu-se intrigado. Como aquele menino poderia ter tanto fervor em meio à dor? Corações quebrados se encontravam naquele momento, e sem perceber, ele parou para ouvir. Com o tempo, Roberto se aproximou de Lucas. Esse era o nome do garoto. Em meio a conversas triviais, Roberto compartilhou suas angústias, sua dor. E Lucas, com olhos grandes e determinação, falava sobre o futuro, sobre como a vida ainda tinha muito a oferecer. Ele contava histórias cheias de esperança, onde Clara despertava e eles todos eram uma família. Enquanto Roberto ouvia, um novo calor começava a se formar entre eles. Certa manhã, sentado ao lado da cama de Clara, Roberto começou a ler para ela. Descreveu o mundo lá fora, as árvores balançando ao vento, o cheiro das flores, as risadas das crianças. Ele sentiu um leve aperto no peito quando, para sua surpresa, percebeu pequenos sinais de recuperação. A sua felicidade flutua junto com a esperança. Mas à medida que se tornavam mais próximos, segredos começaram a surgir. Uma história de dor e resistência cercava Lucas. Ele falava de um passado obscuro, cheio de sofrimento e perda, que deixava Roberto inquieto. Afinal, quem era realmente aquele menino? Quando Clara, em um momento de lucidez, chamou Lucas de irmão, tudo mudou. Roberto sentiu uma fraqueza em suas pernas. Um vínculo inesperado se formava, mas era acompanhado por desafios que ameaçavam desfazer tudo. Roberto se viu em uma encruzilhada. Aquelas lembranças do passado de Lucas não saíam de sua mente. Um mistério sombrio pairava sobre as vidas deles, envolvendo conexões que ele nunca imaginou. Seria possível aceitar Lucas como parte de sua nova família? Ou os fantasmas do passado o mantinham preso à dor? Em meio a essas incertezas, a pergunta ecoava em seu coração. Até onde ele iria para proteger a nova luz que iluminava sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto se sentou na cadeira ao lado da cama de Clara, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. A ligação com Lucas crescia a cada dia, mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele.
O que aquele passado obscuro significava? As perguntas ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de incerteza. Naquele dia, enquanto a chuva caía lá fora, ele resolveu visitar Lucas. O menino o esperava, com sorriso e esperança. Eles conversaram sobre sonhos e planos, mas algo em Lucas parecia diferente. Seus olhos, antes cheios de brilho, agora estavam envoltos em um manto de preocupação. Roberto perguntou o que estava lhe afligindo, mas Lucas apenas balançou a cabeça, fechando-se em um silêncio que fez o peito de Roberto apertar. Está tudo bem, Lucas? Roberto insistiu, o tom de sua voz carregado de preocupação. O garoto hesitou, como se ponderasse se deveria dividir seu peso com aquele homem que tanto se importava. Finalmente, Lucas respirou fundo e respondeu: Eu tenho algo que preciso te contar. Antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era um som agudo, quase insuportável. Eles correram para a entrada do hospital, onde uma multidão já se reunia. O queixo de Roberto caiu ao ver a cena. Uma mulher chorava, seu rosto contorcido de dor. Ela levou tudo de mim! Gritou os olhos desesperados. Minhas economias, a última esperança, tudo perdido. Seu coração disparou. Um assalto? Ele se lembrou da segurança do hospital, mas algo não parecia certo. A mulher segurava um papel rasgado em uma das mãos. Suas articulações tremiam. Aquele mendigo, não era só um mendigo. Ela gritou entre soluços, apontando para uma figura na multidão. Era um homem idoso, seu rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Ele levou o meu cartão. Ele conhecia o código. Roberto franziu a testa. Ele olhou para Lucas, que estava pálido, seus olhos fixos no homem, como se tivesse visto um fantasma. Lucas, você conhece esse homem? A pergunta saiu involuntariamente, uma lama de confusão e medo. O garoto hesitou, um tremor percorrendo seu corpo. Ele é meu pai. A revelação bateu como um soco no estômago. O passado sombrio de Lucas, a conexão que eles formaram. Tudo se transformava em uma rede de mentiras e segredos. Roberto viu como a expressão de Lucas mudava, de esperança para desespero. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele nunca falou de você. Nunca falou sobre mim. Lucas balbuciou, os olhos arregalados. Eu não sabia que ele estava aqui. Roberto observou o garoto. A luta interna e a dor se misturavam em seu olhar. Como aceitar que aquela luz na vida do menino fosse também uma sombra? O homem demonstrou um sinal de sofrimento, e Roberto podia sentir a turbulência surgindo na atmosfera. O murmúrio da multidão aumentava, vozes se entrelaçando em gritos e sussurros. A revelação girava, um tornado emocional que ameaçava devorar tudo ao redor. E enquanto o idoso balbuciava alguma explicação, a urgência da situação subia. O passado de Lucas não era apenas complicado. Era um labirinto de verdades ocultas e mentiras que se entrelaçavam. Roberto sentiu o nó na garganta, lutando contra a crescente sensação de traição. Ele olhou para Lucas, tão perdido e ferido. A pergunta ecoava novamente. Até onde ele iria para proteger a luz que havia surgido em sua vida? A chuva lá fora não parava, mas dentro dele havia uma tempestade e ele sabia que nada seria como antes. Ao fundo, o homem começava a chorar e o mundo à sua volta parecia desmoronar em um caos de emoções. O que aconteceria agora? Qual seria o verdadeiro custo por trás daquela ligação? O futuro tão brilhante agora parecia um eco de incertezas. E o que mais estava escondido nas sombras? A tensão na sala parecia palpável.
Roberto olhou para Lucas e a confusão nos olhos do garoto era uma tempestade. O silêncio foi cortado pelo homem idoso, que tentava se explicar, mas suas palavras eram apenas um sussurro entre os gritos da mulher. Eu não sabia que você estava aqui, Lucas. Eu? A voz do homem falhou e a multidão já estava se agitando. Os murmúrios começaram a crescer enquanto o homem tentava justificar suas ações. Eu precisava de dinheiro para sua irmã. O impacto das palavras fez Roberto parar. Clara tinha uma irmã? A revelação era uma bomba. Ele olhou para Lucas, que estava branco como a neve, a boca aberta em estado de choque. Minha irmã? Mas eu nunca soube. Lucas balbuciou, a voz quase um sussurro. Ele estava em uma montanha russa de emoções, e Roberto sentiu a urgência subindo pelo seu corpo. O passado de Lucas estava surgindo como um monstro, e percebeu que havia mais segredos do que ele poderia imaginar. Ele disse que ela estava em algum lugar, mas eu nunca a encontrei. Eu pensei que ele tinha me abandonado. As palavras de Lucas eram um grito de dor, cada sílaba como um golpe em Roberto, e no meio daquela confusão, ele reconheceu a desolação no olhar do garoto. O peso da descoberta era quase insuportável. A mulher começou a gritar de novo, acusando o homem de ter roubado seu cartão, enquanto falava de uma esperança impossível. Ele sabia que eu precisava do dinheiro para a operação da minha filha. O desespero nas palavras dela fez o coração de Roberto acelerar. O caos à sua volta aumentava, as vozes se misturando em um grito coletivo. Todos queriam justiça. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante ecoou do interior do hospital. Era uma sirene, uma emergência. Os seguranças começaram a se mover, afastando a multidão da entrada. Roberto virou o olhar para dentro e viu pessoas correndo. E nesse corredor tumultuado, um médico saiu. A aparência dele era de alguém que carregava más notícias. E o que ele disse foi como um tiro. Precisamos de um doador imediatamente. O caso é crítico. A pânico irradiou pela multidão. Roberto sentiu o corpo paralisar. Ele sabia o que aquilo significava. Não era só Clara em risco. Podia ser a irmã de Lucas, a quem ele nem sabia que existia. E se a conexão entre eles fosse mais profunda do que ele tinha imaginado? Um jogo de vidas, uma vida que poderia ser salva. Lucas, se a sua irmã estiver doente, e se Clara for a doadora? Roberto disse, a ideia brotando em sua mente. Mas logo a noção de uma doação se transformou em grito. O homem, ainda discutindo com a mulher, olhou fixamente para Lucas, e algo em seu olhar mudou. Era uma expressão de súplica. Não posso deixar que isso aconteça. Não posso! Lucas gritou. O desespero e a raiva queimavam em seu rosto. Mas Roberto só sabia que o tempo estava se esgotando. Ele ficou ali, numa encruzilhada. A vida de Clara poderia salvar uma inocente. Mas qual o custo disso? E a verdadeira identidade da irmã de Lucas? Ele queria ajudar, mas a dor de Lucas cortava mais profundo que qualquer cirurgia. No meio do caos, enquanto todos corriam e gritos ecoavam, um questionamento fervilhava em sua mente. Estaria ele disposto a sacrificar a vida de sua própria filha? A única vida que lhe restava, tudo por um passado que ainda se desdobrava diante dele? O ineditismo do momento era esmagador. Coisas que haviam parecido tão simples, agora se tornavam implicadas.
carregadas de significados ocultos. O eco da sirene se misturava ao violento turbilhão de sentimentos. E, no fim, a única certeza que restou era que nada seria como antes. Uma sombra escura se formava à frente, e ele sabia que aquela história ainda estava longe de acabar. A tensão na sala era quase palpável. Roberto olhou para Lucas, as emoções conflitantes refletidas no rosto do garoto. No entanto, a atmosfera se transformou rapidamente em um turbilhão, quando o homem idoso começou a falar de novo. Sua voz, antes embargada, agora estava carregada de uma urgência desesperada. Eu não sabia que você estava aqui, Lucas. Eu juro. Apenas precisava de dinheiro. Para ela, ele apontava para a mulher que chorava, ainda segurando o papel rasgado. Roberto sentiu um frio na espinha. Para quem? Para quem você precisa do dinheiro? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito, ecoando no corredor do hospital. O homem hesitou, os lábios tremendo. A sua irmã, Lucas. Sua irmã está doente. Lucas ficou imóvel. A revelação era um golpe, e ele respirou fundo, os olhos arregalados. Irmã? Eu nunca soube que tinha uma irmã. Sua voz ficou presa na garganta, cada sílaba pesada como um peso. O tumulto na mente de Roberto aumentava, enquanto ele tentava conectar os fios daquela nova verdade. As coisas pareciam mais complicadas do que nunca. O passado do garoto, os segredos, tudo isso agora tinha mais um elo. A mulher continuava a gritar, chamando o homem de ladrão e malfeitor, acusando-o de tê-la enganado. As palavras dela eram cortantes, cada frase parecia uma facada. Nem o caos ao redor parecia importante quando, na imensidão daquela confusão, o médico voltou a aparecer. Mas seu semblante estava ainda mais sombrio. Ele olhou diretamente para Roberto. Precisamos de um boador, e rápido. Clara é uma candidata ideal, mas se Lucas realmente tiver uma irmã que está em estado crítico, a situação se torna ainda mais urgente. O olhar de Roberto foi imediatamente tomado por uma enxurrada de pavor. Não, Lucas! Não você! Ele gritou, percebendo que a vida da menina poderia ser escolhida em um embate entre essas duas vidas. A ideia de sacrificar sua filha pela desconhecida deixou seu coração em estado de choque. Como ele poderia decidir? A atmosfera mudava e algo além do desespero começava a se formar. Enquanto Lucas lutava com a verdade bombástica, o homem pálido começou a tentar justificar suas ações. Lucas, preciso de você. Sua irmã, ela precisa de uma chance. Mas a angústia de Lucas era palpável. O garoto estava se contorcendo entre a culpa e a amorosa devoção. De repente, uma sirene distante se fez ouvir. Uma emergência. O hospital estava em alvoroço. As pessoas começaram a se mover e a multidão parecia se tornar um mar de rostos confusos e preocupados. A pressão aumentava a cada segundo, como se o ar estivesse lhe escapando. Então, em meio ao caos, o homem idoso começou a gritar uma verdade devastadora. Ela não é apenas sua irmã, Lucas. Ela é sua irmã gêmea. Vocês foram separados ao nascer. É por isso que eu fiz o que fiz. O choque nas palavras pareceu cortar o ar como uma faca. Roberto sentiu o mundo em volta desmoronar. Ele havia se apegado a Lucas e ao seu papel na vida de Clara. Mas agora, tudo mudava. As peças do quebra-cabeça se ajustando de forma inesperada.
O olhar de Lucas virou um turbilhão de emoções. Ele não sabia se estava mais triste, confuso ou raivoso. Uma ira silenciosa começou a se formar, um tormento interno que Roberto não sabia como abordar. O que significava isso? Ele havia formado um laço com Lucas, mas agora tudo estava repleto de incertezas. E a maior questão pairava no ar. Até onde iria Lucas para salvar a irmã que nunca conheceu? O que isso significaria para Clara? Roberto fixou os olhos no menino, na sua dor e na sua luta interna. Enquanto a sirene soava e o caos envolvia o hospital, a sala parecia girar. A conexão entre as vidas deles se tornava cada vez mais tênue e um novo enigma surgia. Havia mais segredos a se revelar, e a linha entre salvar e perder estava mais difusa do que nunca. O que aconteceria agora? O futuro estava mais nebuloso do que nunca. E mais uma vez, as sombras se tornavam mais densas. E a pergunta que ressoava no peito de Roberto era sem resposta. Até onde ele iria para proteger o que lhe restava? A tensão na sala era quase palpável. Roberto olhou para Lucas, o desespero claro em seu rosto. As palavras do homem idoso eram como uma bomba e Roberto sentiu o coração disparar. Irmã gêmea? Como assim? A confusão tomou conta. O caótico ambiente do hospital parecia um eco distante, enquanto o mundo ao redor deles desaparecia. Lucas estava paralisado, um misto de choque e incredulidade. Ele parecia assombrado, afastado da realidade. Roberto sabia que precisava agir. Lucas, me diz que isso não é verdade. Sua voz soou baixa, mas carregada de urgência. O homem idoso, percebendo a intensidade da situação, tentou explicar. Eu não queria que você soubesse assim, meu filho. A sua irmã, eu a perdi. Eu não sabia onde ela estava. Os olhos do homem estavam cheios de lágrimas. Ele parecia sincero, mas isso só tornava a situação mais confusa. Você me abandonou. Você me deixou aqui. A mulher aos fundos, ainda chorando, começou a gritar novamente. Ele é um ladrão. Ele não merece a sua compaixão. Ele me roubou e agora fala de você como se fosse seu pai. A multidão murmurou, a tensão crescendo a cada palavra. Agora todos estavam prestando atenção, ansiosos por cada revelação. Roberto se forçou a pensar o que havia de verdadeiro. Cada nova peça de informação parecia adicionar peso ao labirinto emocional que cercava aquela sala. Estavam todos presos em uma rede de mentiras e desespero. Lucas lutava para lidar com a verdade de sua irmã e o homem que havia sido um estranho até aquele momento. E então, a revelação mais impactante aconteceu. Não sou só eu, Lucas. O homem idoso, ainda tentando explicar, levantou a voz. Vocês não são apenas irmãos. Clara é a irmã gêmea de você, mas eu não sabia que ela estava viva. Eu pensava que você estava perdido para sempre. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado. Todos olharam para Lucas, que estava paralisado, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O mundo à sua volta girava. Roberto sentiu sua própria cabeça rodar. Tudo fazia sentido agora. Ou não fazia. Ele olhou para o garoto, a dor estampada em seu rosto. Era como se Lucas estivesse sendo rasgado entre duas realidades. Os murmúrios da multidão aumentavam. Vozes se misturando a condenações e questionamentos. No meio do caos, um oficial de segurança que tinha visto a confusão se formar, finalmente se aproximou.
sua voz profunda cortando a tensão. Senhor, precisamos esclarecer isso imediatamente. É um caso que pode envolver mais do que apenas um roubo. Onde está a irmã? As palavras dele eram como um alarme, sacudindo todos do transe. Roberto olhou para todos, seus olhos fixos na expressão angustiada de Lucas. Como assim? O que você quer dizer? Eu não consigo lembrar da minha irmã. Eu não sei onde ela está. A voz de Lucas estava quebrada. A sinceridade em suas palavras transformava tudo em uma incerteza ainda maior. Ele parecia tão pequeno diante de tantos segredos e verdades. E foi então, no clímax daquele momento, que os gritos da mulher aumentaram. Ela está na UTI! A operação dela precisa ser feita agora! Não podemos perder mais tempo! O desespero em sua voz era palpável, mas isso não parou a avalanche de emoções que pairava no ar. A revelação da gêmea fez com que todos se voltassem para o homem idoso. E enquanto a confusão aumentava, alguém da multidão gritou do fundo: "A verdade que você está escondendo! O que mais você não contou?" As palavras ecoaram e o homem idoso se tornou um alvo fácil. Ele olhou para Lucas e a expressão dele dizia tudo. Ela não está apenas doente. Ela tem um problema sério. Algo que você não pode imaginar. O homem hesitou, a dor em seu olhar se intensificando. Se não agirmos agora, pode ser tarde demais. Roberto sentiu o coração disparar. Uma onda de tristezas e medos tomou conta de seu corpo. A vida de Clara, a vida daquela garota que ele havia se apegado, estaria em risco por conta de uma relação que ele nem sabia que era possível existir. O tempo é precioso. A emergência estava chamando. E a sala já não era mais só uma sala. Era um campo de batalha emocional. Agora tudo estava interligado, e o que ele achava que conhecia sobre suas vidas estava se desmoronando em um mar de incertezas. E enquanto o médico novamente aparecia, clamando por respostas, uma única pergunta pairava no ar. Estaria Roberto disposto a fazer o que fosse preciso para salvar Clara? Mesmo que isso significasse confiar em um passado obscuro e pertencer a uma família que ele mal compreendia? Roberto sentiu que o ar estava pesado. O que mais? Ele olhou para Lucas, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem idoso tinha falado sobre a irmã gêmea. Mas a verdadeira profundidade daquela revelação ainda não havia atingido Lucas. O tempo parecia ficar parado, enquanto o coro de emoções na sala aumentava. "Isso não pode estar acontecendo!" Lucas murmurou, a voz tremendo. Ele estava em choque, incapaz de lidar com a ideia de ter uma irmã perdida. A mulher, ainda em lágrimas, gritava por justiça, mas o entendimento da conexão familiar começou a se infiltrar no ar. A multidão que cercava a entrada do hospital parecia ansiosa, as vozes se misturando em murmúrios inquietos. Roberto se virou para o homem idoso. "Você sabia de tudo isso?" Ele disse, a raiva pulsando em sua voz. "Como pôde esconder isso do Lucas?" A indignação tomou conta dele, mas o homem apenas olhou para baixo, a culpa evidente em seu rosto. "Eu não tive escolha. Eu não sabia onde ela estava." O homem falhou em sua tentativa de justificar a mentira. A atmosfera ficou tensa quando, subitamente, um grito distante cortou o ar. Era o som de sirenes, aumentando em volume, e todos na sala se viraram. No meio da confusão, uma equipe de emergência entrou apressada, trazendo ainda mais pânico. O médico, que havia estado no centro do tumulto, começou a ordenar que as pessoas se afastassem. "Precisamos de espaço! Precisamos de informações agora!"
A urgência na sua voz ecoou nas paredes do hospital. Era um chamado que ressoava na mente de Roberto. Cada palavra imbuída de uma gravidade crescente. Então, como um raio, o inesperado aconteceu. Um segundo grupo de seguradoras e policiais apareceu. E Roberto estremeceu ao ver o que acontecia. Um dos oficiais apontou para o homem idoso. "Você está preso." A multidão ficou em silêncio total, a tensão pairando no ar enquanto todos assistiam, perplexos. "Prenderam meu pai?" Lucas disparou, descontrolado. "O que está acontecendo?" Ele olhou para o oficial, confuso e desesperado. Mas as palavras do policial reduziram o espaço para qualquer confusão. "Ele é um suspeito de tráfico de órgãos." O oficial afirmou, suas palavras pesadas como chumbo. O impacto foi como uma bomba. Um choque coletivo disparou pela sala. A revelação mudou completamente a dinâmica do momento. Todos sabiam que a fraqueza de um coração poderia ser um sinal de um crime horrendo. As acusações pesadas reverberaram entre as pessoas na sala. Os olhares se tornaram julgadores e Roberto ficou paralisado. Ele olhou para Lucas, que agora estava branco, a confusão e a dor se intercalando em seu olhar. Não era isso que eu esperava, Lucas balbuciou. Você não pode ser um criminoso." O homem idoso começou a se debater. "Não sou, eu não fiz nada." Ele se despedia de seus sonhos à medida que se tornava o alvo da atenção de todos. O ambiente carregado de angústia ficou repentinamente mais tenso. Roberto percebeu que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. "Lucas!" Roberto gritou, tentando trazer o garoto de volta à realidade. "Você precisa entender o que isso significa." A conexão entre eles estava se desfazendo, em meio a revelações chocantes. O sócio que antes fora um amigo e o irmão, agora podia ser alguém dele, cujo outro mundo estava cheio de sombras. O caos tomou conta, enquanto a multidão murmurava e os policiais levavam o homem para fora. "Ele não pode ficar aqui. Não pode." As palavras de Lucas se tornaram clamores desesperados, ecoando pela sala. A sensação de perda era intensa, mas a incerteza do que estava por vir era mais dolorosa. E no canto da sala, a mulher que estava chorando de repente parou. Seu olhar se fixou em Roberto e, com uma voz clara e decidida, gritou: "Aquela criança que você tanto ama não é só sua." O choque da revelação tinha um peso devastador. Um turbilhão de perguntas e respostas pairou no ar. E em um instante, Roberto se lembrou da vida que pensava que conhecia. Lucas olhou para Roberto, os olhos cheios de desespero. "O que isso significa, Roberto?" E naquela fração de segundo, a vida deles estava à beira do abismo, conectando destinos sem que tivessem percebido. O que havia sido um momento de esperança se transformava em um pesadelo. E enquanto Roberto se perguntava como ele poderia ter permanecido tão cego, a única certeza que restava era a sombra do mistério mais profundo. O que realmente estava acontecendo? Até onde isso iria? Roberto sentiu que o ar estava pesado. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para Lucas, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem idoso tinha falado sobre a irmã gêmea, mas a verdadeira profundidade daquela revelação ainda não havia atingido Lucas. O tempo parecia ficar parado, enquanto o coro de emoções na sala aumentava.
Isso não pode estar acontecendo! Lucas murmurou, a voz tremendo. Ele estava em choque, incapaz de lidar com a ideia de ter uma irmã perdida. A mulher, ainda em lágrimas, gritava por justiça, mas o entendimento da conexão familiar começou a se infiltrar no ar. A multidão que cercava a entrada do hospital parecia ansiosa, as vozes se misturando em murmúrios inquietos. Roberto se virou para o homem idoso. Você sabia de tudo isso, ele disse, a raiva pulsando em sua voz. Como pode esconder isso do Lucas? A indignação tomou conta dele, mas o homem apenas olhou para baixo, a culpa evidente em seu rosto. Eu não tive escolha, eu não sabia onde ela estava. O homem falhou em sua tentativa de justificar a mentira. A atmosfera ficou tensa quando, subitamente, um grito distante cortou o ar. Era o som de sirenes. Aumentando em volume, todos na sala se viraram. No meio da confusão, uma equipe de emergência entrou apressada, trazendo ainda mais pânico. O médico, que havia estado no centro do tumulto, começou a ordenar que as pessoas se afastassem. Precisamos de espaço. Precisamos de informações agora. A urgência na sua voz ecoou nas paredes do hospital. Era um chamado que ressoava na mente de Roberto. Cada palavra imbuída de uma gravidade crescente. Como um raio, o inesperado aconteceu. Um segundo grupo de seguradoras e policiais apareceu, e Roberto estremeceu ao ver o que acontecia. Um dos oficiais apontou para o homem idoso. Você está preso! A multidão ficou em silêncio total, a tensão pairando no ar, enquanto todos assistiam, perplexos. Prender o meu pai? Lucas disparou descontrolado. O que está acontecendo? Ele olhou para o oficial, confuso e desesperado. Mas as palavras do policial reduziram o espaço para qualquer confusão. Ele é um suspeito de tráfico de órgãos. O oficial afirmou, suas palavras pesadas como chumbo. O impacto foi como uma bomba. Um choque coletivo disparou pela sala. A revelação mudou completamente a dinâmica do momento. Todos sabiam que a fraqueza de um coração poderia ser um sinal de um crime horrendo. As acusações pesadas reverberaram entre as pessoas na sala. Os olhares se tornaram julgadores, e Roberto ficou paralisado. Ele olhou para Lucas, que agora estava branco, a confusão e a dor se intercalando em seu olhar. Não era isso que eu esperava. Lucas balbuciou. Você não pode ser um criminoso. O homem idoso começou a se debater. Não sou! Eu não fiz nada! Ele se despedia de seus sonhos à medida que se tornava o alvo da atenção de todos. O ambiente carregado de angústia ficou repentinamente mais tenso. Roberto percebeu que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. Lucas! Roberto gritou, tentando trazer o garoto de volta à realidade. Você precisa entender o que isso significa. A conexão entre eles estava se desfazendo em meio a revelações chocantes. O sócio que antes fora um amigo e um irmão, agora podia ser alguém dele cujo outro mundo estava cheio de sombras. O caos tomou conta enquanto a multidão murmurava e os policiais levavam o homem para fora. Ele não pode ficar aqui! Não pode! As palavras de Lucas se tornaram clamores desesperados, ecoando pela sala. A sensação de perda era intensa, mas a incerteza do que estava por vir era mais dolorosa. E no canto da sala, a mulher que estava chorando de repente parou.
Seu olhar se fixou em Roberto e, com uma voz clara e decidida, gritou: "Aquela criança que você tanto ama não é só sua!" O choque da revelação tinha um peso devastador. Um turbilhão de perguntas e respostas pairou no ar, e em um instante, Roberto se lembrou da vida que pensava que conhecia. Lucas olhou para Roberto, os olhos cheios de desespero. "O que isso significa, Roberto?" E naquela fração de segundo, a vida deles estava à beira do abismo, conectando destinos sem que tivessem percebido. O que havia sido um momento de esperança se transformava em um pesadelo. Mas ainda havia mais a se revelar. A mulher se aproximou e, em um sussurro cortante, disse: "Você deveria saber que Clara e Lucas não são apenas gêmeos. Eles foram separados ao nascer por um propósito que você nunca imaginou." A sala pareceu não apenas girar, mas desmoronar. Aquelas palavras cortaram como uma faca, e Roberto sentiu que seu mundo estava se despedaçando. "Por favor, explique isso." A urgência na voz de Roberto era desesperadora. O que mais ele não sabia? O passado, com todas as suas revelações, estava prestes a desmoronar em cima deles de um jeito que ninguém poderia antecipar. A relação que ele acreditava verdadeira agora parecia um labirinto de mentiras, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar, de formas que nem mesmo eles podiam imaginar. Roberto sentiu que o ar estava pesado. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para Lucas, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem idoso tinha falado sobre a irmã gêmea, mas a verdadeira profundidade daquela revelação ainda não havia atingido Lucas. O tempo parecia ficar parado, enquanto o coro de emoções na sala aumentava. "Isso não pode estar acontecendo!" Lucas murmurou, a voz tremendo. Ele estava em choque, incapaz de lidar com a ideia de ter uma irmã perdida. A mulher, ainda em lágrimas, gritava por justiça, mas o entendimento da conexão familiar começou a se infiltrar no ar. A multidão que cercava a entrada do hospital parecia ansiosa, as vozes se misturando em murmúrios inquietos. Roberto se virou para o homem idoso. "Você sabia de tudo isso?" ele disse, a raiva pulsando em sua voz. "Como pôde esconder isso do Lucas?" A indignação tomou conta dele. Mas o homem apenas olhou para baixo, a culpa evidente em seu rosto. "Eu não tive escolha. Eu não sabia onde ela estava." O homem falhou em sua tentativa de justificar a mentira. A atmosfera ficou tensa quando, subitamente, um grito distante cortou o ar. Era o som de sirenes, aumentando em volume, e todos na sala se viraram. No meio da confusão, uma equipe de emergência entrou apressada, trazendo ainda mais pânico. E médico que havia estado no centro do tumulto começou a ordenar que as pessoas se afastassem. "Precisamos de espaço. Precisamos de informações agora." A urgência na sua voz ecoou nas paredes do hospital. Era um chamado que ressoava na mente de Roberto, cada palavra imbuída de uma gravidade crescente. Então, como um raio, o inesperado aconteceu. Um segundo grupo de seguradoras e policiais apareceu, e Roberto estremeceu ao ver o que acontecia. Um dos oficiais apontou para o homem idoso. "Você está preso!
A multidão ficou em silêncio total, a tensão pairando no ar, enquanto todos assistiam, perplexos. Prender o meu pai? Lucas disparou descontrolado. O que está acontecendo? Ele olhou para o oficial, confuso e desesperado, mas as palavras do policial reduziram o espaço para qualquer confusão. Ele é um suspeito de tráfico de órgãos, o oficial afirmou, suas palavras pesadas como chumbo. O impacto foi como uma bomba. Um choque coletivo disparou pela sala. A revelação mudou completamente a dinâmica do momento. Todos sabiam que a fraqueza de um coração poderia ser um sinal de um crime horrendo. As acusações pesadas reverberaram entre as pessoas na sala. Os olhares se tornaram julgadores e Roberto ficou paralisado. Ele olhou para Lucas, que agora estava branco, a confusão e a dor se intercalando em seu olhar. Não era isso que eu esperava. Lucas balbuciou. Você não pode ser um criminoso. O homem idoso começou a se debater. Não sou, eu não fiz nada. Ele se despedia de seus sonhos à medida que se tornava o alvo da atenção de todos. O ambiente carregado de angústia ficou repentinamente mais tenso. Roberto percebeu que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. Lucas! Roberto gritou, tentando trazer o garoto de volta à realidade. Você precisa entender o que isso significa. A conexão entre eles estava se desfazendo, em meio a revelações chocantes. O sócio que antes fora um amigo e um irmão, agora podia ser alguém cujo mundo estava cheio de sombras. O caos tomou conta, enquanto a multidão murmurava, e os policiais levavam o homem para fora. Ele não pode ficar aqui. Não pode! As palavras de Lucas se tornaram clamores desesperados, ecoando pela sala. A sensação de perda era intensa, mas a incerteza do que estava por vir era mais dolorosa. E no canto da sala, a mulher que estava chorando de repente parou. Seu olhar se fixou em Roberto. E com uma voz clara e decidida gritou: aquela criança que você tanto ama não é só sua! O choque da revelação tinha um peso devastador. Um turbilhão de perguntas e respostas pairou no ar. E em um instante, Roberto se lembrou da vida que pensava que conhecia. Como assim? Roberto disparou, a mente girando. O que você quer dizer? Ele percebeu que tudo estava mudando rapidamente. Tudo o que ele achava que entendia estava desmoronando ao seu redor. Lucas parecia prestes a desmaiar. A verdade aterrorizante corroendo qualquer esperança que ainda restava. E então, em um giro inesperado, a mulher continuou. Clara não só é sua filha. Ela é a gêmea de Lucas. O ar ficou pesado. Os rostos ao redor se tornaram uma mistura de choque e horror. O mundo de ambos estava prestes a se reverter, os fios de suas vidas se entrelaçando de uma forma que ninguém esperava. Mas como assim? Isso é impossível! Roberto e Lucas gritaram em uníssono. A sala estava em silêncio sepulcral, a revelação pairando como uma nuvem densa. A mulher deu um passo à frente, a expressão determinada. Eles foram separados ao nascer, mas não por escolha. Havia um plano sombrio que cruza suas vidas sem que vocês saibam. Os policiais, ainda segurando o homem idoso, pararam, suas atenções divididas. A dor nos olhos de Lucas se misturava ao frenesi de uma nova realidade. Uma teia de segredos que agora estava prestes a ser desvendada. O que você está dizendo? Lucas perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Vocês são parte de algo muito maior. A clonagem foi planejada.
Não sabemos as razões exatas, mas seus caminhos são mais entrelaçados do que nunca. A sombra do passado se tornava um fantasma inescapável. Um silêncio pesado instalado, e todos na sala começaram a sussurrar, cada palavra como um peso caindo. O médico entrou novamente, a urgência de sua missão evidente. Primeiro, olhou para Roberto e então para Lucas. Precisamos decidir, e rápido. Uma vida depende disso. Os rostos da sala ficaram tensos, e Roberto percebeu que não apenas suas vidas estavam mudando, mas a essência do que pensava que sabia estava prestes a ser desvendada. No fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente, aterrorizante. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? Roberto sentiu que o ar estava pesado. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para Lucas, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem idoso tinha falado sobre a irmã gêmea, mas a verdadeira profundidade daquela revelação ainda não havia atingido Lucas. O tempo parecia ficar parado, enquanto o coro de emoções na sala aumentava. Isso não pode estar acontecendo, Lucas murmurou, a voz tremendo. Ele estava em choque, incapaz de lidar com a ideia de ter uma irmã perdida. A mulher, ainda em lágrimas, gritava por justiça, mas a compreensão da conexão familiar começou a se infiltrar no ar. A multidão que cercava a entrada do hospital parecia ansiosa, as vozes se misturando em murmúrios inquietos. Roberto se virou para o homem idoso. Você sabia de tudo isso, ele disse, a raiva pulsando em sua voz. Como pôde esconder isso do Lucas? A indignação tomou conta dele, mas o homem apenas olhou para baixo, a culpa evidente em seu rosto. Eu não tive escolha. Eu não sabia onde ela estava. O homem falhou em sua tentativa de justificar a mentira. A atmosfera ficou tensa quando, subitamente, um grito distante cortou o ar. Era o som de sirenes, aumentando em volume, e todos na sala se viraram. No meio da confusão, uma equipe de emergência entrou apressada, trazendo ainda mais pânico. O médico, que havia estado no centro do tumulto, começou a ordenar que as pessoas se afastassem. Precisamos de espaço! Precisamos de informações agora! A urgência na sua voz ecoou nas paredes do hospital. Era um chamado que ressoava na mente de Roberto, cada palavra imbuída de uma gravidade crescente. Então, como um raio, o inesperado aconteceu. Um segundo grupo de seguradoras e policiais apareceu, e Roberto estremeceu ao ver o que acontecia. Um dos oficiais apontou para o homem idoso. Você está preso! A multidão ficou em silêncio total, a tensão pairando no ar, enquanto todos assistiam, perplexos. Prender o meu pai! Lucas disparou, descontrolado. O que está acontecendo? Ele olhou para o oficial confuso e desesperado. As palavras do policial reduziram o espaço para qualquer confusão. Ele é um suspeito de tráfico de órgãos, o oficial afirmou, suas palavras pesadas como chumbo. O impacto foi como uma bomba. Um choque coletivo disparou pela sala. A revelação mudou completamente a dinâmica do momento. Todos sabiam que a fraqueza de um coração poderia ser um sinal de um crime horrendo. As acusações pesadas reverberaram entre as pessoas na sala. Os olhares se tornaram julgadores e Roberto ficou paralisado. Ele olhou para Lucas, que agora estava branco. A confusão e a dor se intercalando em seu olhar. Não era isso que eu esperava. Lucas balbuciou. Você não pode ser um criminoso. Um silêncio ensurdecedor se instalou. O homem idoso começou a se debater.
Não sou. Eu não fiz nada. Ele se despedia de seus sonhos à medida que se tornava o alvo da atenção de todos. Roberto poderia sentir a tensão espessa, como um fio prestes a se romper. Lucas olhou para o pai, sua expressão misturando desespero e incredulidade. Mas, e as histórias? Você sempre me disse que era um homem honesto. Seu tom se tornou angustiado, refletindo a frustração de anos, em busca de uma figura paterna que agora parecia estar desmoronando diante dele. A mulher, ainda em lágrimas, finalmente encontrou forças para falar. Ele não é quem você pensa que é, Lucas, afirmou com veemência. Ele te usou como uma peça num jogo que não compreendemos. Não é só que ele te abandonou, é que ele tem uma vida secreta na qual você sempre foi parte de um plano maior. Roberto não conseguia mais respirar. O nó na garganta se tornava mais apertado. Que plano? Escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado. Vocês têm um propósito que vai muito além do que imaginam. A mulher disse, a voz se transformando em algo quase solene. Clara e Lucas não são apenas gêmeos. Ambos estão ligados a um projeto clandestino que busca criar crianças com habilidades especiais. Então eles nunca deveriam se encontrar. O que aconteceu neste momento foi um descuido, mas isso não pode ser revelado ao mundo. Uma onda de choque percorreu a sala. O papel de Lucas e Clara na vida de Roberto estava se transformando em algo monstruoso. Eles não eram apenas vítimas, eram cobaias. O desespero crescia, como um vulcão prestes a explodir. Lucas desviou o olhar, seu rosto se contorcendo de dor e confusão. E foi então que tudo desmoronou ainda mais. De repente, um relâmpago, acompanhado de um trovão ensurdecedor, cruzou os céus. E os sistemas de energia do hospital falharam. Luzes piscaram e a sala mergulhou em um semi-escuro. Não! Isso não pode acontecer agora! O médico gritou, sua figura se perdendo na escuridão. Com uma confusão, uma porta se abriu e uma figura encapuzada entrou pela emergência. Roberto mal podia acreditar em quem era. Você não deveria estar aqui! Lucas gritou, a voz cheia de desespero e reconhecimento. A mulher que tinha gritado a verdade agora voava para a saída. Eles estão vindo! Precisamos sair agora! O aviso dela cortou o ar e mais sirenes ecoavam. A única certeza que restou era aquela pergunta, ecoando nas paredes frias do hospital. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? O que mais estava escondido nas sombras daquela vida distorcida? O caos se instaurou no hospital. Lucas ficou paralisado, encarando o pai idoso sendo levado pelos oficiais. As sirenes ecoavam e cada grito da mulher que o acusava parecia atravessar o coração dele. Era uma montanha-russa de emoções, surpresas, desespero, raiva e a questão que pairava. Como tudo isso tinha acontecido? Pai! Lucas gritou, mas suas palavras desapareceram na confusão. Roberto observava tudo e a sensação de impotência o invadia. Ele se lembrava do menino esperançoso que conhecera, e agora ele estava diante de verdades que pareciam saídas de um filme de terror. É tudo verdade? Pensou, a cabeça girando com as revelações. A mulher, que se apresentara como a mãe de Clara, estava agora mais calma. Vocês precisam saber a verdade. Muita coisa foi feita nas sombras. Sua voz tremia, mas havia uma resolução em seu olhar. Não fui só eu a sofrer. Mas por quê? Lucas perguntou, a voz embargada. Por que tudo isso? Ele se despedaçava.
Seus olhos brilhavam com lágrimas que não caíam. A vida dele havia mudado em questão de minutos. E as descobertas que antes pareciam um fio de esperança, agora se transformavam em pesos insuportáveis. Roberto apertou as mãos nos bolsos, lutando contra a vontade de gritar. Toda a luta dela, a dor, a batalha por Clara, onde tudo isso os levaria. Lucas, precisamos focar no que importa agora. Clara, ela precisa de nós. Precisamos ajudar. Roberto fez uma pausa, o peso da realidade balançando em seu peito. Ela pode não ter muito tempo. O médico que acabara de chegar interrompeu a conversa. Precisamos decidir se Clara será doadora e quanto antes melhor. O tempo está se esgotando. Todos na sala se viraram, apreensivos. A tensão esquentou e uma energia diferente pairou. Lucas olhou para Roberto buscando uma resposta. Você quer que eu faça isso? Sacrificar Clara por uma irmã que eu mal conheço? A dor e a luta interna estavam claras em seu rosto. Não é só sobre isso, Lucas, Roberto disse, tentando conectar os pontos. É sobre dar uma chance. Você sempre teve essa luz. Se houver qualquer possibilidade de ajudar, precisamos considerar. Mas as palavras dele soavam insuficientes diante da realidade crua. Não, eu não posso decidir isso. Não quero mais segredos, Lucas gritou, e a urgência na sua voz refletia seu conflito interno. Os olhares da multidão se tornaram pesados, como se o chão estivesse se movendo sob eles. A mulher, com um olhar terno, disse: Lucas, você tem o poder de mudar o destino. Clara precisa de você. Surdos, os murmúrios da multidão diminuíram, e as palavras daquela mãe ecoaram fortemente no coração de todos. Ali, naquela sala, a essência da vida e da morte se entrelaçava rapidamente. A realidade não era só uma questão de genética, mas de escolha. Os olhos de Roberto se encontraram com os de Lucas. Ele viu um jovem lutando com um fardo maior que a vida. Lucas, você não está sozinho, disse ele, quase como um sussurro. Família é mais do que laços de sangue, e você pode escolher ser a luz. As expressões na sala mudaram, uma nova determinação brotou. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Ele sentiu que o peso do passado poderia ser transformado em um farol para o futuro. Está bem, ele começou, a voz trêmula, mas cheia de coragem. Eu vou ajudar. Ele olhou para Roberto, em busca de apoio. Façamos isso juntos. As sirenes lá fora diminuíram lentamente, enquanto a certeza tomava forma. Era a primeira decisão real que Lucas fazia por si mesmo, e ao fazer isso, não apenas se libertava das sombras do passado, mas também abraçava a esperança. E assim, enquanto a sala se iluminava novamente com um brilho novo, os 5 sentidos se intensificaram. O cheiro da desinfecção do hospital, o brilho dos olhos de Clara e, no fundo, a promessa de um novo dia. No fundo, uma nova história estava apenas começando. E as perguntas continuavam sem resposta. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? E aí, você está pronto para o próximo capítulo? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.